irmãos, abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 9. Versículo 3 em diante. Segunda Samuel, capítulo 9, versículo 3 em diante. Quem encontrou, diga amém. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonas, aleijado de ambos os pés. Vou repetir. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que eu use de benevolência? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. A história de Jonatas, a história de Davi, a história de Saul, né? São histórias que eu particularmente eu acho muito bonita na Bíblia Sagrada. E sabemos que Jonatas era filho de Saul, que quando o rei Davi foi chamado por Deus para assumir o trono de Israel, antes dele assumir o trono, ele passou por muitas e muitas perseguições do próprio Saul, que era o rei naquela época. Só que Deus já tinha reprovado Saul, e tinha provido o rei Davi, porque achou ele segundo o seu coração. E quando Davi se aproxima da casa do palácio, depois que ele mata o gigante, e depois mata os soldados, e a população, o povo de Israel começa a ovacionar, dizendo que Davi era melhor de guerra do que Saul. Então criou um ciúme em Saul. Saul tenta matar Davi e persegue Davi por muito tempo, muitos dias. Jonatas, o seu filho, era o príncipe, seria o sucessor do trono do pai. Mas, em outras palavras, ele não quer lutar pelo trono, porque ele reconhece e vê em Davi o homem escolhido para dar sequência ao reinado. Quem entendeu? Então Davi faz uma aliança com Jonatas, e Jonatas também faz uma aliança com Davi. E a aliança que eles fazem era que um pudesse guardar a vida um do outro e guardar também a sua casa. Quem entendeu? Jonatas chegou a falar para Davi que enquanto ele vive, você vai, em outras palavras, você vai ser rei. Quero fazer uma aliança, eu reconheço que tu és o escolhido. O meu pai quer te matar. Em todas as vezes que eu souber de alguma armadilha, alguma estratégia do meu pai para contigo, para tirar a sua vida, eu vou te defender. Só que eu quero que você faça uma aliança comigo, para que quando você assumir o trono, que também possa defender a mim e a minha família, a minha descendência. Quem entendeu isso? Estou resumindo para os irmãos entender. E eles fizeram assim. Numa batalha contra os filisteus, os 3 filhos de Saul morrem, e Jonatas é um deles. Ele é o primeiro a ser morto. Saul, quando vê essa situação, ele vê que o negócio vai ficando mais estreito nessa batalha, porque Deus não estava
mais com Saul. Ele é ferido por uma flecha. E quando ele percebe que os inimigos vão matar, ele fala para o seu servo: olha, me mata antes dos meus adversários, para que não tenha vergonha de dizer, ou de alguém falar, que eu fui morto por um incircunciso. Mas o servo temeu, não quis fazer isso. Então ele próprio se lança sobre a sua espada e se mata. Quem entendeu? E o negócio estava tão bagunçado, sem Deus, que o servo dele, ao ver aquela situação, também se mata. Então agora chega esta notícia triste, trágica, na casa de Jonatas. E ele tinha um filho por nome de Mefibosete. Ele tinha apenas aproximadamente 5 anos de idade. Ele estava aos cuidados de uma serva de Jonatas, de uma babá. E quando chega esta notícia, a notícia ela é impactante, porque o rei morreu, e também o pai, e também o príncipe. Quem entendeu? A babá fica desesperada, porque ela tem conhecimento que quando o reino era tomado, todos da família do rei tinha que ser morto. Então ela, para proteger a criança, que era com 5 anos de idade, estava no teu braço, ela quer correr, ela quer fugir daquela situação, e mesmo tempo, abalada pela notícia, as pernas trêmulas, ela tenta correr, e a Bíblia diz que ela tropeça. Quem entendeu? E quando ela tropeça, ela cai com a criança bate as duas pernas, cai de mau jeito e fica coxo. Ela quebrou os pés, que não andava mais. Quem entendeu isso? Então agora Jonatas vai morar numa cidade chamada Lodebar. E o tempo passa. Lodebar, uma cidade onde muitos descreviam Lodebar como um lugar deserto, onde todos que tinham um problema, todos que eram rejeitados, ia para aquele lugar. Era como se fosse um lugar de solidão, onde ninguém ia visitar, onde ninguém ia conversar, e o que cabia para ele era morar naquele lugar. Quem entendeu? E lá nessa terra de Lodebar, Mefibosete cresce. Mefibosete cresce, e ele não tem fé. Ele vive naquela terra com um trauma dentro da sua alma, porque outrora ele podia pensar: eu seria o sucessor do trono. Eu vivo fugindo, porque Davi agora assume o reinado, e ele pensa que a qualquer momento os soldados de Davi vai bater lá em Lodebar para matá-lo. Por quê? Porque ninguém poderia ser vivo da linhagem do rei. Quem entendeu? Então Mefibosete está vivendo sem fé, não tem esperança, não tem ninguém, com medo. Mas toda promessa, irmão, ela tem o tempo da espera, mas ela chega. Davi, certo tempo, estava tranquilo. Deus tinha dado vitória para ele de todas as suas guerras. Então ele senta no trono, feliz, contente. E a Bíblia vai dizer que ele lembrou da aliança que ele fez com Jonatas. Quando ele lembra daquela aliança, ele vê um pacto feito que não podia ser quebrado. Então agora ele é bondoso, tem um coração generoso,
quando ele lembra desta aliança, ele quer saber se tem alguém ainda da descendência de Saul, para que ele pudesse honrar a aliança feita com Jonatas. Quem entendeu? É onde ele pergunta. Ele manda chamar um servo por nome Ziba, e disse: Ziba, que foi servo de Saul, existe alguém da casa de Saul para que eu possa ter benevolência para com ele? E essa palavra benevolência é a mesma coisa que graça. Ele estava dizendo, eu quero, se existir alguém da casa de Saul, eu quero abençoar, honrar, baseado na aliança que eu fiz com Jonatas. Não merece, tinha que ser morto, mas a benevolência é maior, a aliança é maior. Certa vez Jesus estava numa mesa com os 12, e ele pega o cálice e ele diz o quê? Este é o cálice da nova aliança. Eu e você merecíamos ser mortos, mas a nova aliança, o pacto feito entre Jesus e Deus, fez com que a graça nos alcançasse. Quem entendeu? O que eu acho interessante é que a bondade de Davi faz com que ele se lembra da aliança feita. Então ele pergunta a Ziba, e Ziba foi alguém que enganou Mefibosete? Porque toda a terra de Saul, Ziba agora é quem estava morando, quem era senhor daquela terra. Então, se você for entender o texto, você vai ver que ele foi traído pelo próprio servo, aproveitando a dificuldade e o trauma que estava na alma, jogou ele em Lodebar, terra do esquecimento, e assumiu todos os seus bens, todas as suas terras. Quem entendeu isso? Então quando Davi chama Ziba e fala: Ziba, existe alguém da casa de Saul para que eu possa, da casa de Jonatas, para que eu possa ser benevolente, para que eu possa derramar sobre ele a minha bondade, a minha graça? Escuta, Ziba olha para o rei e diz: existe, Senhor. Existe Mefibosete, filho de Jonatas. Quando ele fala existe Mefibosete, ele não esconde, mas ele dá uma pausa e diz assim: olha, mas é aleijado. Por quê? Ninguém aleijado podia entrar no palácio do rei. Então ele não esconde que existe alguém, e por ele conhecer a bondade do coração do rei, ele então agora começa a apontar o problema, para que o rei não o abençoe. Não é assim? É assim que acontece nos dias de hoje também. Tem gente que, só porque sabe que a outra pessoa vai ser abençoada, então começa, não tem nada a ver com o problema, tem nada a ver com a vida do outro, começa a apresentar o problema. Olha, não faz isso não, ele é coxo. Escuta, Davi não queria saber se ele era aleijado ou não. Davi queria colocar sobre ele o amor, a graça do pacto feito com seu pai. Quem entendeu? E Ziba estava apresentando o problema, que ele sabia que o aleijado, o coxo, não podia entrar dentro do palácio do rei. Só que o que eu acho interessante, que não importa as suas falhas, a sua deficiência, ou que apresenta diante de Deus, ou que alguém fale, quando Deus quer abençoar, acabou. Não, mas Deus quer abençoar, acabou. Escuta, não importa do jeito que os outros vejam, o importante é como Deus vê.
Sabe o que eu acho interessante? Que Ziba sabia que não podia entrar um coxo, um deficiente dentro do palácio, mas ele também conhecia a bondade do coração do rei, e sabia que o rei ia gratificá-lo com alguma coisa. E ele apresenta um problema, ele apresenta algo que poderia fazer com que o rei olhasse e disse: então não vou chamar. Mas não importa, irmão, escuta uma coisa. Ninguém sabe, escuta isso. Ninguém sabe o que Deus fala com você. Tem hora que você vai querer abençoar alguém vai dizer: não era para ter abençoado, mas foi Deus que falou. Então ninguém sabe da sua particularidade. E o poder da aliança, o poder do pacto é inviolável, é inquebrável. Quem entendeu? Então o rei olha para Ziba e fala: traz ele aqui, manda buscar. Escuta isso. Agora eu vejo Ziba saindo da presença de Deus, e ele sai dizendo: tudo bem, senhor, eu vou buscar. Mefibosete está lá. Mefibosete está vivendo na mesma situação de quando ele chegou. E ele era filho de rei. Escuta. Parece que eu vejo os soldados agora batendo na porta de casa. Porque é assim, irmão Sérgio, quando Deus resolve abençoar, Ele sabe o endereço da tua casa. Ele bate lá na porta. Ele não erra. É por isso que ninguém rouba a bênção de ninguém. O endereço é certo. Só que o trauma, o que ficou na alma de Mefibosete, era medo de ser morto. Então quando os soldados de Davi batem na porta, e que ele abre a porta, que ele vê os soldados, correr não podia por causa dos seus pés. Então ele diz: chegou o momento da minha morte. Chegou o momento, eles me encontraram. Só que ele não sabia que aquele momento era o momento da exaltação. Entendeu? E agora os soldados convidam Mefibosete, porque o rei quer falar com ele. O rei Davi. Ele entra dentro da carruagem real, acena o povo e vai para o palácio. O que eu acho interessante é que quando ele entra na presença do rei, e ele está prostrado, o rei fala para ele: eu fiz uma aliança com teu pai, e a partir de hoje, tudo que era teu, eu vou devolver. Eu fiz uma aliança com teu pai, e a partir de hoje, você vai sentar na mesa comigo. Você vai vestir as roupas reais. Irmão, estar na mesa, escuta. Estar na mesa, eu já disse aqui para os irmãos, a mesa é um altar. Não é qualquer um que se põe na mesa. Mas quando os trompetistas tocam, anunciando a chegada de Mefibosete, eu fico vendo os servos de Davi, inclusive Ziba, que tinha enganado Mefibosete e usufruído e tomado posse das suas terras. Agora ele está ali olhando e perguntando: como é que pode? Como é que pode o rei aceitar um coxo, um deficiente, um problemático, entrar e sentar na mesa e comer juntamente com os teus filhos? Ele está dizendo: como é que pode? Só que a mesa nos revela muita coisa, irmão. Quando todos estão em pé na mesa, escuta, há uma diferença muito grande.
do alto da cabeça à planta dos pés. Dá para você ver a diferença de Mefibosete e dos filhos de Davi. Mas quando todos estão sentados à mesa, agora todo mundo é igual. O problema é escondido. Quando você senta na mesa com o rei, não tem problema que aparece. Quando ele te chama para comer na mesa dele, as suas falhas são escondidas. E ele estava dizendo: Ziba, vem aqui. Ziba morava, não vou me atentar, mas era aproximadamente 15 filhos que Ziba tinha. E ele tinha tomado posse das terras de Mefibosete. Agora o rei Davi olha para ele e fala: Ziba, toda a terra que era de Saul, agora quem vai tomar posse, que você vai devolver para Mefibosete. Você e a sua família vão trabalhar nessa terra, escuta isso, para você não deixar faltar alimento para o teu senhor, e nem para você, nem para a tua casa. Vocês vão trabalhar nessa terra, escuta. Só que Mefibosete vai comer todos os dias café, almoço e janta na mesa do rei. Aleluia. Quem era senhor foi rebaixado para servo. Ziba, senhor da terra, agora vai ter que servir Mefibosete. Além de trabalhar e cuidar da terra, que tinha que cuidar, plantar, colher, não deixar faltar nada no celeiro, nem para ele, nem para sua casa. Mas mesmo assim, foi o pacto feito. Mefibosete ia tomar café, almoço e janta na mesa do rei. O que Mefibosete nos representa? Filhos de rei que está vivendo em Lodebar. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu quero dizer para você que você tem descendência real. E Deus não se esqueceu de você. Talvez você estava vivendo nesse deserto da vida, achando que não tinha mais solução para você, que a queda foi feia, não permitindo você andar mais espiritualmente. Sonhos, projetos ficaram tudo apagado devido a essa queda, que não foi por querer. A queda apareceu, ele não planejou, não era por causa dele. Escuta, Mefibosete representa os filhos do rei que têm direito da herança, mas ainda não tomou posse dela. Ziba representa um diabo, o Satanás, que veio roubar tudo que é nosso. Davi representa Jesus Cristo, que através do sangue fez uma aliança. E essa aliança que ele fez faz com que Deus lembre de você. E ele hoje lembrou de você porque ele te trouxe aqui nesta noite para dizer para você que tudo que era teu, tudo que você perdeu, que o diabo te tomou, ele vai restituir.
E a partir de hoje, se você é assim, porque não, Mefibosete não teve escolha. O Davi falou, e eu acho interessante, quando ele olha para Davi, ele fala, mas eu sou um cão morto, você vai se preocupar comigo? Por que você vai se preocupar comigo? Davi falou, a aliança que eu fiz, a aliança na cruz do Calvário é irrevogável. Mas eu quebrei os pés, pastor. Deus se lembrou de você no dia de hoje. Mas eu não estou conseguindo andar mais. Deus se lembrou de você no dia de hoje. Escuta. A graça de Deus não mira os nossos defeitos. E Ele te trouxe aqui hoje para dizer para você que você vai sentar na mesa do rei e comer do manjar que o rei come, das bênçãos que o rei come. Escuta, que os seus filhos comem. Quem entendeu? Quem entendeu? Se coloquem de pé, por favor. Como é que é? Sim. Você chegou aqui, talvez carregado. Escuta isso. Davi chamou a Ziba e então lhe perguntou: será que existe alguém de Saul em que eu possa ajudar? Lembrei-me da aliança que a Jonatas prometi, ser fiel à tua casa enquanto eu existir. Escuta isso. E Ziba lhe respondeu: existe um, ó meu Senhor, habita em Lodebar, terra de tristeza e dor, onde opera a maldade, a miséria é a realidade, terra sem sonho, lugar de pavor. Escuta isso. Davi pergunta a Ziba: fale mais-me deste homem, por favor me diz agora o teu nome. Olha aí. Se chama Mefibosete, mas porém não pode andar, é aleijado dos seus pés, só consegue se arrastar. Manda chamar este homem pra comigo se assentar. Diga a Mefibosete que o rei mandou chamar. Olha aí, escuta isso. Tudo aquilo que era seu vou devolver, vou restituir o sonho que você perdeu. Olha aí. És o último da casa de Saul, você não é mais um que ninguém dá valor. E agora? Você vai morar na casa do rei, você vai comer na mesa do rei, você vai se vestir como rei, você vai estar ao lado do rei. A miséria nunca mais haverá, um adeus a Lodebar você vai dar, todos vão saber quem é você, o rei manda te chamar. Oh, glória a Deus! Tudo aqui, ó. Tudo aquilo que era teu vou devolver, vou restituir o sonho que você perdeu. Ele se lembrou de você. És o último da casa de Saul,
Você não é mais um e ninguém dá valor. Você vai morar na casa do rei, você vai comer na mesa do rei, você vai se vestir como rei, você vai estar ao lado do rei. A miséria nunca mais haverá, um adeus a Lodebar você vai dar. Todos vão saber quem é você, o rei manda te chamar. O que eu acho lindo em Deus é que tem hora que você não sabe o que Deus vai falar com a igreja. Então você tenta ser mais sensível possível à voz do Espírito Santo. Só que hoje, aqui nesta noite, Deus está falando que Ele se lembrou de você. Ele quer restituir, Ele quer devolver muitas coisas, devolver honra, devolver dignidade. Mefibosete tinha perdido tudo. A Bíblia diz assim que eu e você tem direito das bênçãos da salvação em Cristo Jesus. Mas nós somos filhos de Deus por causa de Jesus. Agora somos co-herdeiros de Deus. Nós não merecíamos, mas Jesus está dizendo: olha, eu me lembrei de você e eu quero que você coma na mesa do rei. Você vai andar igualzinho ao rei. Eu vou te devolver tudo. Vou restituir muita coisa, principalmente a sua moral, a sua dignidade, a sua honra. E eu quero saber nesta noite, cadê os Mefibosete que quer sentar na mesa do rei hoje? Levante a tua mão, sai do teu lugar e vem aqui.